meu dileto irmão, amigo, ouvinte e coparticipante do canal Mensagens de Bolso. Quero deixar com você hoje uma mensagem que tem como título Cura para o Medo. Em Isaías capítulo 45, versículo 10, nós lemos: Não tenha medo, pois eu estou com você, diz o Senhor. Não desanime. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. O medo pode ser instinto, intuição. Como tal, ele ajuda a viver. É uma espécie de campainha de alarme que denuncia um perigo qualquer, próximo ou mesmo remoto. É fator de autoconservação. Funciona como um dispositivo de defesa. Mas o medo pode ser doença. Doença da imaginação. O medo inventa perigos. O medroso sofre de alucinações. Pensando assim, Camões, o poeta português, escreveu: Nos perigos grandes, o temor é maior muitas vezes que o perigo. No que, aliás, secundou o general romano, cônsul e governador da Britânia romana, Caio Suetônio Paulino, que a propósito do mesmo assunto disse: maior é perigo onde maior é o medo. Em verdade, um dos efeitos do medo como doença é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas pareçam ser o que de fato não são. Reais ou fictícias, as suas causas, o fato é que o medo faz verdadeiras devastações na vida interior. Famoso pensador alemão tinha razão quando escreveu: o medo é um adversário terrível de personalidade. O medo atua na alma como um ácido. É veneno de terríveis efeitos corrosivos. Ele gera o pessimismo, vê tudo pelo lado pior, ele faz das sombras fantasmas e depois foge das quimeras que fez, o que levou Maquiavel, famoso estadista, poeta e historiador italiano, a escrever com a ironia que lhe era peculiar que os fantasmas causam mais medo de longe que de perto. O medo produz ansiedade. Ele aumenta o número de pulsações cardíacas. O medo sofre de taquicardia. O medo pode matar, pois profunda é a lesão ou o trauma por ele causado ao espírito. Morrer de medo não é apenas uma expressão de sentido figurado, mas real. Às vezes, o medo de morrer leva o homem a matar. O medo pode matar. André Marois Resorg diz ser o medo o pai da crueldade. Por tudo isso, o medo, quer como um instinto, quer como doença, justificado ou não, sempre envolve perigo. A humanidade carece de segurança hoje mais do que em qualquer outra época. Não obstante o enorme arsenal de que dispõe, ela se sente mais desarmada do que em qualquer época. E teme uma catástrofe como se estivesse à beira do abismo. Fobia é a grande doença do século, mas tem cura. Para isso, a Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece muitas vezes a expressão não temas. E foi exatamente isso que Jesus disse a um pai desesperado por medo de perder a sua filhinha: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Sim, querido amigo ouvinte, não viva sob o impulso do medo. Creia na promessa do Deus eterno que ensina: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Portanto, cura tem medo e Deus quer abençoá-lo nesse sentido. Se o amigo, o irmão,
Gostou da mensagem? Eu peço para deixar o seu joinha, o seu gostei, e depois para fazer inscrição no nosso canal e posteriormente possibilitar aos amigos acesso ao canal Mensagens de Bolso no YouTube. Que o Senhor nosso Deus te abençoe.